Cá estamos com a sequência de estudos do livro Nosso Lar. Hoje, episódio número 17, capítulo 17, Em Casa de Lísias. Saudamos os nossos amigos costumeiros de toda terça-feira, 21h45. Sempre uma satisfação. Vimos no capítulo anterior sobre as confidências entre André Luiz e a sua mãe, que fora visitá-lo. Esta visita rendeu momentos de emoção, de recordações, e neste capítulo André inicia relatando que não se passaram muitos dias após aquela inesperada visita, uma visita que o pegou de surpresa, mas outra surpresa o aguardava. O amigo Lísias veio buscá-lo a chamado do ministro Clarencio, o mesmo Clarencio que o socorreu de primeira vez. E, sendo recebido pelo grande amigo, pelo benfeitor, esperava as orientações que viriam a seguir. E o nosso Clarencio o surpreende com uma observação muito interessante, dizendo que ele estava autorizado a visitar outros setores de serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Na verdade, estava lhe oferecendo algum tipo de atividade, não é mesmo, Américo? É verdade. Essa é a atividade inicial que Clarencio propõe a ele, é fazer observações. Ele já tinha feito alguma coisa assim, mas agora ele ia aprofundar, a conhecer melhor os institutos, que são os ministérios que tem em Nosso Lar. Os institutos estão dentro dos ministérios, né? E ele vai conhecer alguns institutos que estão lá. A única coisa que ele não vai poder fazer, por enquanto, talvez ele tenha mérito para fazer isso depois, em seguida, mas até essa altura do livro, apenas a união divina e a elevação, os ministérios mais elevados lá, com espíritos mais melhorados, mais aperfeiçoados, é que ele não vai poder visitar. Agora, lá para baixo, a regeneração no auxílio, na comunicação e no esclarecimento está liberado geral, ele pode visitar tudo, para conhecer, né? Na verdade, esse convite, essa surpresa trazida por Clarencio atende a um anseio de André, que antes queria se sentir útil. E surge um personagem novo aí, Henrique de Luna, que deu por terminado o tratamento de André. Para André, era o início de uma vida nova. Agora ele já ansiava trabalhar e visitando, observando novas escolas, novos departamentos, e isso para ele foi muito bom. Clarencio percebeu a surpresa e referiu-se que, tornando-se dispensável a permanência dele no parque hospitalar, ele vai atender, vai examinar a possibilidade num ambiente novo. Inclusive, iria consultar algumas das instituições. E o Lísias, de pronto, manifestou a sua alegria de recebê-lo na própria casa, já que ele ia sair daquele parque hospitalar. E Lísias ofereceu a própria casa, o que foi de grande concordância e aprovação de Clarencio. Então, depois o Clarencio entregou a ele, o Orson, uma caderneta, uma pequena caderneta, e aquilo seria um jeito dele poder ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, comunicação e esclarecimento, e que teria validade de 1 ano. Ou seja, você pode estudar, você pode verificar, agora, você tem 1 ano para fazer isso. Se não aproveitar, a gente pode rever isso e você perder a autorização. Mas se aproveitar, quem sabe você pode visitar os outros 2 ministérios que faltam. Ele não falou isso não está escrito,
mas eu estou aqui fazendo uma inferência a respeito disso. Ou seja, na vida espiritual, você não faz aquilo que quer, você faz aquilo que precisa e tem mérito. Então, esse primeiro mérito inicial, porque ele, como cientista na Terra, já era muito questionador, queria descobrir as coisas, como é que elas funcionam, isso aí é mérito que ele já traz. Então, ele gosta de investigar e saber como funciona. É uma característica dos investigadores na ciência. Então, para essa tarefa, ele estava autorizado. Américo, esse trecho aí do capítulo, embora não seja dito, essa carteira, esse suposto documento, esse envelope, sabe-se lá, compara-se aos nossos cartões de ingresso hoje, que você coloca uma identificação com senha, muitas vezes, ou o cartão que autoriza você a ultrapassar determinadas catracas, né, com validade, né? É muito interessante isso. Não está dizendo isso aqui, mas o entendimento é bem próprio para isso, né? Próprio, tem tudo a ver, né? E o Clarence fala uma coisa interessante, que o espaço entre uma encarnação e outra, ele precisa e deve ser aproveitado, porque é aí que o espírito acumula experiências para errar menos e acertar mais. Se o espírito fica estacionado, ele não tem experiência, se ele não trabalha, se ele não serve, ele não adquire segurança, volta para a Terra com a bagagem que tinha antes. Ora, já errou muito. Se não fizer uma nova apreciação dos valores do aprendizado, como é que ele vai reencarnar e ter sucesso? Então, todos nós, essa é uma lição para todos nós, né? Temos que aproveitar bem esse período entre encarnações, onde a gente se prepara, depois de terminada uma encarnação, para a próxima. Considerando, Américo, que um ano no mundo espiritual é muito diferente de um ano no planeta Terra, onde as necessidades são muito diferentes, né? Um ano dá para aprender muita coisa. Tanto é que o próprio Clarencio fala, decorrido esse tempo de um ano, vamos ver o que é possível fazer relativamente aos seus desejos. Isso tem uma razão, né, Orson? Porque como o sujeito lá não precisa se preocupar com a subsistência da família, com o trabalho Exatamente. profissional, todo o tempo que ele tem é envolvido no trabalho e no estudo. Tem algum lazer também. Então, você não precisa se preocupar, eu preciso ajudar meu filho a se formar. Não, não tem esse problema lá. Aqui nós temos. Então, muita gente trabalha para dar aos filhos a oportunidade de escola, pagar escolas, boas escolas. Mas lá não tem esse problema. Então, o espírito fica mais tranquilo com relação a isso. Então, todo o tempo que ele tem, ele aproveita. Agora, a Terra vira, com todas as esferas espirituais, vira em torno do Sol no mesmo tempo. Vai demorar um ano para nosso lar dar uma volta em torno do Sol, porque está junto com a Terra. Agora, a percepção do tempo é que muda. Por exemplo, quando a gente está com alguma dificuldade, com algum problema, parece que o tempo não passa. E quando está tudo bem, passa rápido demais. Haja vista férias, né? Férias termina logo, mesmo que sejam de 30 dias. As situações são muito relativas, né? E aí, diante dessa possibilidade, o convite aprovado por Clarencio de ir até a residência de Lísias, Lísias ofereceu-lhe o braço e saíram alegres em caminho à residência de Lísias. E eis que se encontram de frente, graciosa construção, foi a expressão que ele usou no capítulo aqui, cercado de um colorido jardim. É aqui, disse o enfermeiro conhecido. É o nosso lar dentro do nosso lar, quer dizer, o lugar onde ele mora dentro da colônia Nosso Lar. E tinha até uma campainha na casa, América, olha que interessante, um condicionamento humano, uma campainha, né? E surgiu a matrona, a simpática matrona, e ele, nas expansões do amor, mãe, mãe, gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente, esse é o irmão que prometi trazer. E, naturalmente, que a mãe de Lísias, com as saudações simpáticas, seja bem-vindo, amigo, esta casa é sua. E o abraçou ainda, já com a informação que o Lísias contou, que sua mãe não vive aqui. Então, terá em mim uma irmã com funções maternais. Olha que bonito isso, né? Na imagem que tivemos que fazer para o projeto Imagem, nós colocamos a senhora Laura, mãe de Lísias,
ladeada das duas filhas lá na vida espiritual, a Judite e a Yolanda, que é para apresentar a família. Naturalmente, não aconteceu isso nesse mesmo momento, mas para simplificar o desenho e não ter que fazer muitos desenhos, né? Então foi feito um desenho só. Então aí está a família de Lísias, a mãe e os três irmãos ali, né? E agora um filho postiço que Dona Laura adota como se for a mãe. Essa imagem, ela demonstra bem a naturalidade da vida no plano espiritual em colônias desse estágio em que se encontra o nosso lar, ainda muito próxima do planeta, onde os hábitos, os costumes ainda continuam de certa forma. Naturalmente que mais acima não temos ideia de como será isso, mas aqui na proximidade da Terra, guardando as percepções, guardando o condicionamento, os modos, o sistema de vida. Em uma residência, André quis manifestar o seu reconhecimento, sentiu-se muito bem acolhido, estava feliz, e a mãe o proibiu, a mãe de Lísias o proibiu de falar em agradecimentos. Não o faça. Mas, se você usar agradecimentos, você vai me fazer lembrar frases convencionais da Terra. Todos ficaram muito à vontade, ele ficou muito comovido, né? E ali estavam. E entraram, Américo, num ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos da Terra, objetos com pequenas variantes, quadros de significação espiritual, portanto, belíssimos, que a imagem que você colocou, inclusive, traz essas particularidades, né? Um piano, olha que interessante, muitas pessoas poderão até estranhar uma descrição como essa. Um piano de notáveis proporções e uma harpa. Essa harpa vai dar o que falar aí também, né, Américo? O Lisas vai até fazer piada e a mãe vai ficar brava com ele. Mas esse piano de notáveis proporções, Orson, vamos explicar um pouco melhor. Essa resposta, essa explicação não tem nesse livro. Porque que proporções são essas? Nós não sabemos se era de cauda ou não, mas colocamos, porque você sabe que existe piano de cauda com meia cauda, ele é pequeno, ele cabe numa sala pequena. Agora, o piano de cauda inteira, como a gente costuma dizer, ele é muito comprido, então precisa ter uma sala gigantesca para acomodar o piano e depois os outros móveis, né? Mas no livro Voltei, o Jacó, que é o Frederico Figner, que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, ele é recebido também na casa de uma senhora que ele fica conhecendo, e o piano lá tinha uma oitava a mais. O que significa? Oitava é aquele espaço entre um dó e o próximo, né? As frequências, elas não são iguais, elas são semelhantes, por isso que é dó. Dó e dó, só que com frequências diferentes. Então, uma oitava a mais, eu não me lembro quantas oitavas tem normalmente no piano, mas deve ser 7 ou 8. Ele tinha mais uma. E por isso ele era maior do que os pianos da Terra. Se fosse um piano caixão, daqueles que encostam na parede, exatamente para poder ter eles em apartamentos, né? Então, tudo resolvido. Mas se ele tiver uma oitava a mais, ele tem que ser maior, pelo menos para o lado. Então, esse notáveis proporções deve ser isso, porque no livro Voltei isso foi explicado devidamente. E por que isso? Porque o ouvido humano restringe as percepções. Quando a gente desencarna, a gente tem que ouvir os encarnados, se a gente vier à Terra, e ouve também os desencarnados. Portanto, aumenta o número de frequências audíveis. Essa é a explicação. Portanto, o piano tem uma oitava a mais. E não é nada estranhável, porque esse piano que ali estava exposto na sala, junto com móveis e quadros na parede, etc., a mesa, etc., esses objetos todos foram construídos ali pelos espíritos, assim como o piano também foi construído, não tem nada de estranho nisso, considerando as possibilidades fluídicas e acionadas pelo pensamento dos espíritos construtores. Então, não há o que se estranhar nisso aqui, considerando as possibilidades fluídicas mediante o poder da vontade e da mente. Sobre isso também há informações de que algumas coisas, para ficarem permanentes,
precisariam de espíritos construtores, que conseguem fazer uma construção permanente. O livro do Kardec, O Laboratório do Mundo Invisível, no Livro dos Médiuns, fala um pouco disso. Isso. Mas quem fala mais a respeito é um livro da obra de André Luiz, que também nós vamos estudar aqui. Então, existe a possibilidade da formação de objetos, mas alguns deles são construídos. Como lá tem natureza, tem água, se tem água, tem vegetação, se tem vegetação, tem árvore, se tem árvore, tem tronco, se tem tronco, tem madeira, e piano usa madeira. Então, alguns são construídos, outros talvez sejam mentalizados, mas mentalizar uma forma, estruturá-la, precisa de uma força mental que não é para qualquer um. Então, devem existir construções em nosso lar que foram formuladas desse tipo. Mas lembre-se que nos primeiros capítulos do Nosso Lar, eles tiveram que arrear a natureza para poder construir a cidade. Portanto, Isso mesmo. se fosse só usar pensamento, bastava pensar e as árvores, a vegetação que não vai ser usada, sumia, né? Mas não é bem assim, eles precisam fazer alguma coisa. Muito bem, esse é um assunto que ainda vamos aprofundar mais nas futuras obras, etc. Apenas passando por isso, né? Até porque nessa recordação sua de capítulos anteriores temos a questão do Bosque das Águas também, que já vimos, que também serão aprofundadas futuramente. E o nosso Lísias fez uma, entre aspas aqui, uma piadinha com as harpas, porque normalmente se fala que quando se está no céu só fica tocando harpa, e ele brincou com o André, né? Como vê, você não encontrou ainda os espíritos, os anjos que tocam harpas, o que foi repreendido pela mãe. Não faça ironias, Lísias. E referiu-se, inclusive, ao Ministério da União Divina, que recebeu o pessoal da elevação, quando passaram por ali alguns embaixadores da harmonia. Essa expressão, embaixadores da harmonia, é muito significativa, Américo. Ela inclui aí a nossa percepção, a nossa possibilidade de imaginar o que está dentro dessa expressão é muito grande. Não dá para entender tudo, mas a gente imagina, né? A gente tem o direito de imaginar, né? A harmonia tem a ver com a música também, né? Pode ser outra harmonia, mas como eles estavam se referindo à harpa, e parece que esses embaixadores da harmonia foram lá fazer uma apresentação com alguns instrumentos. Eu imagino que a harpa fizesse parte disso também. Mas há uma referência, Orson, que nós vamos ver, isso está também na obra de André Luiz, de que em níveis avançados de evolução do espírito, ele molda os instrumentos ou alguma coisa que se assemelha ao instrumento. E, portanto, ele não precisa do instrumento em si, ele compõe, e aquilo que ele compõe, aquilo é registrado. Repare nessa frase que está no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo sobre os fluidos. Para um espírito evoluído, basta que pense uma coisa para que esta se reproduza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Nós temos aqui na Terra alguma coisa assim hoje, como os samplers, aqueles aparelhos eletrônicos que, conectados por exemplo, a um piano eletrônico, conseguem reproduzir som de violino, som de uma flauta. E, portanto, um compositor hoje tem à sua disposição uma orquestra inteira com um sintetizador, um piano, e esses aparelhos que guardam sons de instrumentos outros. Ele pode fazer ali uma orquestração completa sem ter uma sinfônica dentro de casa. É claro que não tem o mesmo som, a mesma qualidade sonora do que você assistir num teatro, a orquestra sinfônica todinha tocando. Ali tem uma outra energia. Mas é possível coisas desse tipo também. Você fazer composições e estudar sem necessidade de você ter a orquestra inteira. Isso é possível na Terra. Imagine em nosso lar. Tanto é, Américo, que ele faz observação aqui, Ulisses, dizendo que os arpistas existem, mas não é como a gente imagina, que fica tocando harpa no céu sem fazer nada. Naturalmente, são espíritos dedicados a produzir esses sons maravilhosos
E para ouvi-los é preciso criar uma audição espiritual para o aprendizado dessas coisas divinas que se conectam à harmonia do próprio universo. É muito interessante pensar nesse aspecto. E aí ele ficou sabendo, né, que a mãe de Lísia se chamava Laura e que tinha duas irmãs, Yolanda e Judite, que eles moraram numa antiga cidade do estado do Rio. E eles estavam agora reunidos ali. Ele estava muito contente, André, com a intimidade familiar daquele grupo familiar, a mãe e os três filhos, Lísias, Yolanda e Judite, são irmãos quando estiveram na Terra. E aquele primeiro contato fez muito bem para André. E ele estava ali querendo, como ele usou aqui a expressão, tiroteio de perguntas que ele estava querendo fazer, tamanho as dúvidas que lhe surgiam em ver aquele grupo familiar reunido. E aí eles começaram a mostrar para ele, né, André, livros, e começou a atender a curiosidade natural que ele apresentava. O tiroteio é bom, né? Porque realmente o André gosta de saber das coisas. Então, mal uma pergunta era respondida, ele devia mandar outra, e por aí afora. Por isso, o termo tiroteio, entre perguntas e respostas, entre a família de Lísias. Mas olha que interessante, Orson. O André chegou à vida espiritual, não encontrou nem a mãe, nem o pai, nem os irmãos. Nós já vimos isso. Em compensação, o Lísias tinha mãe, as irmãs, ele, né? E também teve um tempo o senhor Ricardo, que é o pai dele, que foi pai dele na Terra. Nós estamos nos referindo, e você citou bem, eles foram irmãos na última encarnação terrestre. E agora se reúnem em família na vida espiritual. Então, aquelas famílias que se tornam harmoniosas na Terra, elas têm o direito, olha só que coisa bonita, de continuar unidas. É uma conquista, não é prêmio da loteria, é uma conquista dos espíritos que fazem parte da família que na Terra se esforça por harmonizar-se. É bonito isso, Américo. É muito bonito isso, porque permite, tranquiliza os corações nos anseios aí, nas angústias da suposta separação, que na verdade não existe para os espíritos harmonizados. Os espíritos harmonizados se buscam, ainda que não tenham sido pai, filho, família, às vezes nem eram familiares e se buscam naturalmente, porque são amigos sinceros, afetos verdadeiros, e que possibilitam esse intercâmbio que permanece, pode continuar após a desencarnação. E ele gostou de ver lá os primores da arte fotográfica nos objetos mostrados pelos irmãos, e o próprio Lísias chamou André para visitar algumas dependências da casa. E foi mostrar a sala de banho. Muito interessante pensar nessa expressão também. Então, essa expressão ficou explicada também. Essa cidade, no Rio de Janeiro, na vida astral do Rio de Janeiro, em que acima da cidade, ela foi fundada por portugueses. E banheiro, em Portugal, ele não chama banheiro, ele chama sala de banho. E você vai precisar assim, mas precisa tomar banho na vida espiritual? Parece que precisa, porque se não precisasse, não haveria sala de banho. É muito interessante, Américo, porque no capítulo próximo, que veremos a semana que vem, nós vamos ver aí uma das moradoras desta casa que veio recentemente do planeta. Essa sala de banho, ela se torna coerente aí com aquele que chegou recentemente, porque o condicionamento está muito forte ainda. Isso é um detalhe importante a ser considerado. É verdade. E lembram que nós falamos, acho que os ouvintes se lembram, para quem assistiu a série toda até agora, ou pelo menos parte dela, nós falamos sobre a água que era retirada do Rio Azul para consumo, né? Não só na alimentação, no uso da água para alimentação, como também para o banho, porque nós vimos que a água carreia os pensamentos deletérios que a gente tem e ajuda no equilíbrio da vida física lá. Portanto, corpo espiritual, lá na vida espiritual, ele é menos denso do que na Terra, mas ele é mais denso do que outros perispíritos por aí.
Então, perispírito tem densidade também. E, às vezes, precisa limpar. É muito importante lembrar isso, Américo, verdadeiramente muito importante, porque acima desse corpo denso está um outro menos denso, mas mais denso, né? Do que outros Do que perispíritos que já outros. estão mais acima. Muito, muito bem lembrado isso. No Livro dos Espíritos, diz que esse revestimento ele não deixa de existir, nem para espíritos de altíssimo nível ele deixa de existir. É como se ele não existisse, porque ele é muito sutil, mas ele existe até mesmo para os espíritos de alto nível. Portanto, esse perispírito ainda vai longe com a gente. O perispírito, por acaso, é um estudo à parte, né? Um estudo que abre uma perspectiva imensa para estudar as propriedades, as características do perispírito, suas possibilidades, um elemento que tem um papel importante aí na evolução da alma. E André está perplexo, admirado, quando, diante mesmo dessa empolgação que ele estava, a senhora Laura, convidou para a oração. Era aquele momento na colônia em que todos se reuniam para orar. Sentaram-se silenciosos, como fazemos aqui, em torno de uma mesa. Ligou-se um aparelho e se fez. Olha, ligou o aparelho, Américo, olha que interessante. É isso aí. E fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. E ao fundo surgiu um quadro prodigioso. Imagino que seja uma TV, e plana ainda por cima. E bem grande. Bem grande. Com o Palácio da Governadoria ao fundo, né? Que era uma coisa que o André não se cansava de contemplar. Além de ser bonito, era emocionante, porque estava naquele momento da oração coletiva em nosso lar, em que todos os habitantes partilham, ou pelo menos todos aqueles que estão em condições, porque tem espíritos que estão lá adoentados e ainda não se recuperaram, podem estar dormindo, podem estar desacordados, podem estar em coma, enfim. É uma variedade muito grande. Mas a grande maioria dos trabalhadores em nosso lar para os seus serviços exatamente para fazer a prece coletiva. Não é uma cerimônia, imagino, muito demorada, porque o trabalho continua. E o André se lembrou quando ele próprio participou logo na chegada, em que ele foi ainda cambaleante, mas teve a oportunidade de presenciar os ministros reunidos nesse momento de oração coletiva. Ele estava muito alegre, Américo, muito alegre e sentindo aquele reconhecimento, aquele júbilo próprio diante daquele espetáculo de fé, daquele momento sublime de elevação das almas, diante do amor. Por isso é que o próximo capítulo, o 18, que veremos na próxima semana, belíssimo capítulo, talvez um dos mais belos capítulos da obra, considerando ela no seu todo, porque o destaque ali está para o amor, que é o título do capítulo, Amor, alimento das almas. Até aqui falamos em banho, falamos em caldo. No próximo capítulo vamos falar em caldo reconfortante, já falamos sobre isso, né? Sobre água, mas agora vem amor, alimento das almas, Américo. Isso aí merece toda a nossa atenção. Há lições profundas a tirarmos dessa lição. Muito bem. Até a próxima semana, então, com a nossa gratidão a você. Continuemos com os estudos do livro Nosso Lar. Até o próximo programa. Muito obrigado. Até mais. Obrigado.